Neste vídeo eu quero falar sobre algumas afirmações que são feitas quanto à tradução Novo Mundo da Bíblia Sagrada. E eu quero explicar algumas coisas que às vezes são mal compreendidas porque a grande maioria das pessoas desconhece essa área, é uma área técnica, é uma área especial e que muitos às vezes falam coisas não só contra a tradução Novo Mundo, mas contra outras versões da Bíblia totalmente sem fundamento, sem conhecimento. Basicamente, o que acontece? A tradução Novo Mundo, ela especialmente no chamado Novo Testamento, ou como eles dizem lá, escrituras gregas cristãs, de Mateus a Apocalipse, eles têm vários versículos lá que foram omitidos. E por que isso acontece? Bem, basicamente é porque existem dois textos base, por assim dizer, que são os mais usados aí para se fazer tradução da Bíblia. No caso do Novo Testamento, nós temos esse aqui, ó, que é publicado pelas Sociedades Bíblicas Unidas, já está na 5ª edição, essa é a edição que é a mais nova. Então aqui, ó, os tradutores usam, né, isto aqui como base para traduzir para qualquer idioma, português, inglês, o que for. No caso, esse aqui é o chamado texto crítico, que é baseado em manuscritos lá do 4º século, são mais antigos, que na época em que João Ferreira de Almeida, porque a Bíblia dele, se eu não me engano, foi lançada em 1681 completa em português, na época não se tinham descoberto esses manuscritos, foram descobertos bem depois, então por isso que ele teve que usar o que tinha na época, que era isso aqui, né? Esse aqui é o chamado texto receptus ou recebido, tá? Aqui, ó. Ele é publicado pela Sociedade Bíblica Trinitariana, tá? Aqui, ó. E até menciona que ele é justamente o texto que foi usado na versão King James ou autorizada em inglês, tá? É a base, tá? Então, esse texto grego aqui, que foi primeiramente preparado por Erasmo de Roterdã, ele se baseou em poucos manuscritos, ao que ele tinha acesso na época, e de fato eram manuscritos bem posteriores, e que naquela época, na época dos manuscritos, não se existia imprensa, então tudo era copiado à mão, e havia uma tendência a se acrescentar alguma coisa, ou repetir alguma coisa de um outro lugar da Bíblia, para poder supostamente clarear o entendimento, enfim, havia essa tendência. Então quem estuda essa área, que é chamada crítica textual, me explica isso muito bem, e não é tão difícil de compreender. Então o copiar e recopiar poderia ter erros, omissões, acréscimos e tal. Então, por isso que, por exemplo, a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, a Almeida Corrigida Fiel, que são baseadas aqui no texto recebido, especialmente a Corrigida Fiel, que é bem fiel aqui ao texto recebido, e a Bíblia King James Fiel 1611, eles têm esses versículos que na tradução Novo Mundo falta. Por quê? Porque a tradução Novo Mundo usa o texto crítico, né? Embora não seja esse aqui, eles usam o Westcott e Hort, que tem na tradução interlinear do reino, que eles imprimem, mas é bem parecido com esse aqui, tem pouca diferença em relação a esse aqui, né? Até porque Westcott e Hort foram os pais da crítica textual moderna, no sentido de usar os manuscritos Vaticano 1209 e o Sinaítico, que são ambos do 4º século, que foram descobertos na época deles. Então, eles prepararam essas versões aqui da Bíblia grega, e as Bíblias mais modernas, por exemplo, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Nova Versão Internacional, a Almeida Século XXI, elas são baseadas no texto crítico. A Bíblia King James atualizada, não é fiel não, a atualizada também usa, e outras versões modernas aí da Bíblia usam. Sendo que, no caso, qual é a postura de muitos tradutores? Se você for pegar a Almeida Século XXI, ela pega lá esses versículos que estão faltando na tradução Novo Mundo e coloca entre colchetes, porque como ela é uma Bíblia evangélica e é usada por várias igrejas evangélicas, então, por exemplo, isso pode causar um pouco de confusão na leitura do texto bíblico quando se faz a leitura congregacional. Então, eles preferem fazer o quê? Manter esses versículos ali entre colchetes, mas mencionando uma nota de pé de página que os manuscritos mais antigos não têm aquele texto. Muito bem. Só que existe uma outra questão que também envolve a tradução do Novo Mundo com relação a essa questão dos textos bíblicos. O que acontece? As passagens ali da mulher adúltera, João 7, 53 a 8, 11, e Marcos 16, de 9 a 20,
Na edição de 2015, em português, né, baseado na versão de 2013 em inglês, eles removeram por completo, uma coisa que nem a versão anterior deles, que a última edição era de 1992, eles não haviam removido esses trechos. Aí algumas pessoas, né, por desconhecer o assunto, caíram de pau em cima, aquela coisa toda. Só que, por exemplo, eu tenho aqui comigo uma Bíblia em inglês. Deixa eu ver aqui. Opa! Caiu aqui. É a nova Bíblia inglesa. Está aqui, ó. The New English Bible. E essa é uma Bíblia que ela foi produzida na década de 70 e ela foi publicada pelas igrejas evangélicas da Escócia, né, e tal. Lá na Inglaterra eles usam essa versão aqui. Ela agora, inclusive, nem é mais essa que eles usam uma edição revisada dessa aqui, que é a Revised English Bible, mas é a mesma coisa, não mudou nada, tá? Mudou pouquíssima coisa. Então, por exemplo, se você fosse ver nessa Bíblia aqui, eles começam aqui, por exemplo, João capítulo 8, do versículo 12 em diante. E tem uma nota aqui dizendo, ó, muitos testemunhos, ou seja, muitos manuscritos, aqui inserem a passagem de 7:53 a 8:11, que está impressa na página 193. Então, o que essa Bíblia aqui fez? É uma Bíblia evangélica usada pelas igrejas da Inglaterra. Eles pegaram o trecho, né, João 7:53 a 8:11, e incluiu no final do livro de João, não no trecho específico comumente que aparece nas outras Bíblias. Outras versões, o que elas fazem? Elas colocam entre colchetes essa passagem, mencionando que os manuscritos mais antigos não tinham esse trecho. E o mesmo se dá com Marcos 16, de 9 a 20, porque, inclusive, há mais de um final, né, nessa questão aqui de Marcos, né? Existe mais de um final diferente. Então, o que acontece? Se nós formos criticar a Traz um Novo Mundo, ela tem seus problemas, mas ela também tem virtudes. Neste caso específico, nós não podemos pegar por aí, por esse caminho, e descer a lenha na Traz um Novo Mundo porque está faltando versículo, porque tirou isso, tirou aquilo. Porque se nós formos estudar a fundo esse assunto, o texto crítico que é usado como base na Traz um Novo Mundo e outras Bíblias modernas, de fato menciona que essas passagens, nos manuscritos mais antigos, eles não aparecem. Agora, o ponto em questão é uma opinião minha particular. Eu acho que esses textos deveriam fazer parte da Bíblia, sim, deveriam estar na Traz um Novo Mundo, mas indicado entre colchetes, como faz a Almeida século XXI, como faz a Nova Versão Internacional, como a Nova Tradução na Linguagem de hoje faz, e indicando que esses textos, de fato, não fazem parte dos manuscritos mais antigos, porque isso acaba causando muita controvérsia. Então, eu queria só esclarecer esse ponto, porque às vezes eu vejo muitas críticas infundadas. Então, se nós formos criticar a Traz um Novo Mundo, é por outro caminho e não por esse.